próximo convidado tinha uma vida feliz até que, de um dia para o outro, a saúde começou a fraquejar. O meu nome é David Pereira, tenho 39 anos e sofro de uma doença neurodegenerativa, incapacitante, progressiva, incurável e fatal chamada esclerose lateral amiotrófica. Há 2 anos que convivo diariamente com esta terrível doença, em condições de grande privação e sofrimento. Estou confinado a uma cadeira de rodas, dependente dos meus pais para todas as tarefas. Uso ventilador para respirar. A minha grande motivação para continuar a travar esta luta desigual têm sido as minhas queridas filhas de 8 e 11 anos. Infelizmente, no passado dia 17 de junho, a minha esposa abandonou-me e eu vou com ela as nossas filhas para a parte incerta. Compreendo perfeitamente que a minha esposa me tenha abandonado. Sou uma pessoa condenada à morte, sem futuro, mas acho totalmente desumano e cruel levar as minhas filhas para longe. Sem as minhas filhas, perdi a minha alegria de viver. Decidi partilhar a minha história porque, de repente, de forma abrupta, me vi privado do contacto das minhas filhas. Eu nunca fiquei tanto tempo sem vê-las e elas fazem-me falta e gostaria de saber onde elas estão. Sinto muitas saudades, estou bastante triste e tem-me afetado bastante porque eu já tinha dificuldades para dormir. Tenho noites que não consigo dormir, outras que consigo dormir 1 hora, 2. O meu maior medo é morrer e não ter tido tempo de estar em contacto com as minhas filhas o tempo suficiente para as ver crescer, não é? Eu neste momento não tenho condições de o fazer, porque estou afastado delas e, como já disse anteriormente, não tenho grande perspectiva de futuro. E o David já está aqui comigo. Olá, David, muito boa tarde. Olá, Fátima, boa tarde. O David explica tudo muito bem nesta reportagem. Percebi que foi apanhado de surpresa, ou seja, foi um homem saudável grande parte da sua vida, ou praticamente toda a sua vida. Desportista, uma pessoa que se cuidava, não é? Ainda por cima que se cuidava bastante bem, até que há uns quantos sintomas que vão aparecendo e que chegamos a este diagnóstico. E porque eu quero ir direto ao assunto que o traz aqui hoje. Vocês falavam, enquanto casal, a partir do momento em que foi diagnosticada a ela, vocês falavam da doença, do que ela poderia significar na vossa vida, no vosso futuro? Bom, eu tive o diagnóstico da ela em agosto de 2013. Na altura, foi um choque muito grande, até porque eu já tinha lido sobre a doença. Praticamente foi eu que investiguei. Pelos sintomas, não é? Pelos sintomas. E consegui chegar lá perto. Depois foi feita uma eletromiografia que confirmou. E é um choque, não é? Um choque muito grande. Mas tentei lutar ao máximo contra essa dificuldade. E em casa tentei ficar o mais sereno possível. Notei-me bastante que os meus pais ficaram bastante afetados. Até porque vocês viviam com os seus pais, não é? Os meus pais também já têm 60 e quase 70 anos e sofrem problemas de coração que se agravaram. Em relação à minha esposa, não tínhamos conversas sobre isso. Mas nunca se sentaram os dois para falar sobre isto, sobre o que esta doença poderia significar nas vossas vidas? Falámos esporadicamente. Eu disse, olha, tenho uma doença fatal, tenho esta doença.
ela com certeza também investigou na internet, mas não se mostrou muito preocupada, mostrou até alguma indiferença em relação à doença. Não sei se era para não me preocupar. Eu também, quando recebi a notícia, tentei continuar a fazer a minha vida normal, não fazer restrições de nada. E aguentar o mais possível, porque na altura eu, quando descobri, fazia tudo. Portanto, eu continuei a trabalhar muitos meses ainda. E foi isso, tentei esquecer a doença e prossegui com o dia a dia e esquecê-la. A verdade é que esta doença, que é uma doença muito traiçoeira e muito imprevisível, se no início o David conseguia, ou pelo menos tentava fazer a sua vida normal, aos poucos ela foi-lhe roubando capacidades e foi-o deixando incapacitado aqui, ali e acolá, até que por fim realmente vê que não consegue trabalhar e vê até que não tem já condições capacidade para continuar a andar, da razão pela qual está numa cadeira. E eu pergunto, está numa cadeira há quanto tempo, David? Eu estou na cadeira sensivelmente mais ou menos desde setembro do ano passado. E nessa altura, a mudança é muito grande, até visualmente, mesmo para as suas filhas. Houve uma conversa com elas também, para elas perceberem o que se estava a passar com o pai. Não é, obviamente, dizer o que o futuro poderia reservar, mas o presente, foi-lhes explicado que o pai estava nesta situação e o porquê? Elas nunca me perguntaram. Elas foram, durante um ano, foram assistindo à degradação progressiva, mas também não era... Quer dizer, numa semana eu consegui levantar um braço, na outra se calhar já não consegui levantar tão bem. Não foi um choque, não é um choque que é de um dia para o outro. As crianças que vão convivendo comigo vão-se habituando. Não sofreram um choque. Muitas vezes elas até brincavam, quando eu cocheava, ou pai, estás a andar assim todo torto, ou quando eu fiquei, por exemplo, em cadeira de rodas, elas até ficaram, pronto, perante a ingenuidade de uma criança, uma cadeira de rodas até pode ser um brinquedo. E recentemente até a minha filha mais nova, quando me viu comer, porque eu ainda me consigo alimentar com esta mão, fazendo a alavanca na mesa, ela disse, pai, tu pareces ter um robô a comer. Tens a cadeira... Eles conseguem sempre ver qualquer coisa para desconstruir, sim, não é? Nunca... Obviamente que no interior delas podem ter questionado, mas... Isso não era um problema. O pai nunca notei, sim. O pai presente continuava a ser o pai presente e agora até mais presente, porque como passava mais tempo em casa, sei que acabou por lhes dar mais assistência, não é? Sim, eu acompanhei de muito perto os estudos, principalmente da filha mais velha, que tinha alguma dificuldade na escola, e eu acompanhei bastante perto em todos os estudos. Às vezes até nem tinha muita paciência para estar, mas fiz grande sacrifício para que ela tirasse boas notas e conseguir que ela passasse. David, deixe-me perceber aqui uma outra coisa. Bom, já percebi que não houve assim uma comunicação muito transparente entre o casal, ou seja, no fundo, o David percebesse o que é que a outra pessoa estava a sentir à volta da mudança que estava a acontecer em si. Não houve esta comunicação, mas eu queria perceber se... Antes da sua esposa sair de casa com as meninas, se o David notou alteração nela ou nas meninas, se estas pessoas mudaram o comportamento em alguma coisa? Notei, a partir do momento em que comecei a ficar em cadeira de rodas, que o comportamento dela tinha mais alguma animosidade. Por exemplo, tinha mais com os armários e fechava as portas com mais violência. Em relação às crianças, não. As crianças sempre tiveram uma relação ótima comigo e com os avós. Sempre foram acompanhados de muito perto por nós. Agora, foi-lhe comunicado, eu vou sair de casa com as nossas filhas, eu vou viver para o outro lado, não quero continuar a fazer a minha vida contigo. Não, isso foi comunicado? Nunca foi comunicado. Então? Ela tinha desabafos que era muito sobrecarregada nas tarefas domésticas e que estava farta. Tinha esse tipo de desabafos, mas nunca me disse diretamente eu vou sair de casa e vou fugir com as minhas filhas. Isso
se eu soubesse uma coisa dessas... Teria feito tudo para evitar, teria como é óbvio. feito tudo para evitar uma situação destas. Então constatou um dia que ela estava a sair? Sim, faz hoje 15 dias, precisamente hoje 15 dias, em que ela decidiu, enquanto os meus pais foram buscar medicação ao Hospital de Santa Maria, que é a única medicação que existe para ela, que é o Revusol ou Riutec. Entretanto, deparei-me baterem à porta, tocarem a campainha, aliás, e abrirem a porta e de repente comecei a carregar com sacos e com haveres dela, e eu fiquei estupefacto perante aquela situação. Ou seja, era alguém que estava a vir buscar as coisas dela? Sim, presumo que havia pessoas a entrar dentro de casa, presumo que sejam aquelas pessoas das mudanças, não é? A carregar arcas, a carregar sacos, enfim, como se tivesse tudo programado em segredo, preparado em segredo, e com as meninas já vários... Então, mas saiu com as coisas tempo. E as meninas foram com a mãe? As meninas foram. Inclusivamente, nessa altura, estava presente a polícia. A polícia porquê? Ela chamou a polícia para estar presente e depois, posteriormente, pediu relatório à polícia o motivo de estar presente. A polícia disse que ela tinha todo o direito de chamar a polícia, sair com as filhas. Não foi alegado nada, apenas que tinha receio das represálias do sogro. Do sogro? Do sogro. Era a única explicação. Mas receio das represálias do sogro. Mas ali às suas filhas, antes delas saírem, foi dito alguma coisa? Foi dito, dá um beijinho ao pai que nós vamos... Não sei, os seus filhos despediram-se? Sim, primeiramente eu tentei contactar os meus pais, logo, em pânico, e ela até ameaçou que se eu tentasse ligar que era pior, mas eu fiz-o na mesma. As minhas filhas foram-se despedir de mim. Eu fiquei revoltada, inclusivamente naquela altura nem me fui capaz de despedir da minha filha mais velha, porque estava tão revoltado com aquela situação que é indescritível, não é? De repente ver a família sair de casa e não poder fazer nada. Não? Então espera, saíram a 17 de junho, mas não sabe para onde foram? Não sei, até hoje não sei. Mas a mãe ainda não, a mãe das meninas ainda não informou, não disse, olha, eu fui viver para a parte X, é aqui que eu quero fazer a minha vida, as meninas estão... A mãe contacta-me todos os dias para eu falar com elas. Diz-me que está em parte incerta, nunca me disse o local onde está. Então nunca mais viu as suas filhas? Nunca mais vi minhas filhas, falo diariamente com elas ao telefone, mas é como se não estivesse a falar com elas, porque parece que são coagidas psicologicamente em todas as respostas. Ou seja, eu pergunto o dia-a-dia delas, o que é que fizeste hoje? Ela diz algo do tipo, olha, estive a brincar no rio, estive a brincar com amigos e estive a passear com a mãe. E basicamente é todo o tipo de resposta. Incidem sempre nestas três coisas. Passear, brincar no rio... Ou seja, conhecendo as suas filhas como conhece bem, não sente que elas estejam livres para responder, é isso? Sim, eu noto sempre depois quando faço uma pergunta, por exemplo, se eu perguntar, então filha, onde estás? Ela, eu não sei. E depois também noto do lado de trás, que a mãe está a indicar as respostas. Olha, diz isto. Que idade têm as suas filhas agora? As minhas filhas, a mais nova tem 8 anos. E a mais velha tem 11 anos. Oh, David, desculpa a minha pergunta. Isto é uma coisa que não se encaixa nunca, ou seja, para qualquer pai ou para qualquer mãe, de repente ver-se impossibilitado de continuar a sê-lo, porque isto é deixar de poder ser pai ou deixar de poder ser mãe, há de ser uma dor terrível, terrível. Mas como é que vive isto na sua condição? E eu estou à vontade para perguntar isto porque, enfim, já falámos os dois antes enfim, na sua condição, onde sabe que o futuro é tão incerto, nem sabe quanto tempo dura esse futuro e que ele é tão incerto. Sim, é precisamente isso que eu me sinto revoltado, porque se olharmos para uma esperança média de vida de hoje em dia,
normalmente aponta para os 80 anos, 80 e poucos anos. A minha esposa tem 35, há de ter hipótese ou está... Viver mais 50 anos, viver mais 50 anos, pelo menos, para estar a acompanhar o crescimento das filhas e passar tempo com elas. A esclerose lateral amiotrófica não tem um prognóstico em termos de vida definido. Normalmente é de 2 a 5 anos. Há pessoas que duram mais de 5 anos, pessoas que duram 10, há casos que duram 20, Stephen Hawking já vai em 50, mas é tudo muito incerto. A doença pode evoluir muito rapidamente de um momento para o outro, como pode ficar estagnada. É sempre muito imprevisível. É muito imprevisível. Bom, nós temos na primeira fila o Dr. Jaime Roriz. Olá, doutor, muito boa tarde. Jurista da Associação Pais para Sempre, um homem que, enfim, já nos habituámos a ouvir sobre estas temáticas. Doutor, antes de comentar o caso, eu pergunto, porquê é que isto continua a acontecer? Bom, eu estava-vos a ouvir e ocorre-me uma frase que é: não há nada que potencie tanto o incumprimento da lei como a impunidade. E na verdade, o que acontece aqui, o que acontece nestas situações em que quer a mãe, quer o pai tomam estas atitudes, em regra, será a mãe até, porque também está mais protegida por todo o ordenamento jurídico, ou pelo menos por toda a prática jurídica. O que vai ocorrer aqui é que não há punição para esta atitude, para este conjunto de factos a serem verdade. Mas é preciso fazer aqui um breve tom sobre o que é que se passa aqui. Durante o casamento, e mesmo não durante o casamento, aquelas pessoas que vivem em união de facto e que são pais sem terem sido casadas, vigora o princípio da bicefalia conjugal, isto é, cada um dos cônjuges, cada um dos progenitores age na presunção da autorização do outro, que age com a autorização do outro. Bom, e essa presunção teria que ser elidida, teria que ser afastada por uma entidade judicial, coisa que não foi. Portanto, ou seja, qualquer dos progenitores pode, não só materialmente, como pode também do ponto de vista do ordenamento jurídico, pegar nas crianças e levá-las para onde bem entender. Porque não há regulação. Se não há regulação, podem fazer o que muito bem entenderem. E aqui, o ordenamento jurídico, mais tarde, a resposta que existe é a resposta de obrigar o outro progenitor a fazer uma regulação das responsabilidades parentais. E depois de ser feita essa regulação, então sim, haverá uma sentença, um acordo, uma decisão administrativa que obrigue os progenitores a fazerem com que as crianças convivam com o outro. No caso de se terem separado, enfim, parece ser aqui o caso. Não é? Mas até lá, todo este comportamento ilícito, temos que dizer que ele é ilícito, todo este comportamento, pelo menos que é lesivo do interesse das crianças, e que é isto aqui que nos deveria a todos preocupar, fica impune. Ou seja, situações destas, de um dos progenitores, em regra a mãe, enfim, e eu já explico também um bocadinho porque é que vou dizer isso, porque é que digo isto. Sempre que afasta as crianças de um dos progenitores, fica impune e os juízes, os tribunais, enfim, até a autoridade administrativa, nos casos em que a autoridade administrativa toma decisões sobre isso, as conservatórias. Bom, mas isso para trás não interessa. Toda a gente diz, e toda a gente quer dizer, bom, eu quero resolver o problema para a frente, não quero saber o que se passou para trás. E voltando àquilo que eu disse logo de início, não há nada que potencie tanto o incumprimento ou a repetição de uma determinada ação como a impunidade. Eles vão ficar completamente impunes. Não é? O que é que neste caso o David pode fazer? O que é que um pai ou uma mãe nesta situação podem fazer? Não podem ficar mãos atadas à espera que do outro lado a outra pessoa perceba que está a tornar os filhos órfãos de pai vivo, porque é disto que estamos a falar. Estamos a falar nas filhas do David, de repente, serem órfãs de um pai que está vivo. Não podem fazer nada? Não há forma de quebrar isto? É curioso pensarmos um bocadinho sobre isso. Nós temos boas leis. Temos a Lei de Proteção de Crianças e Jovens, que é uma lei... Mas é preciso pô-las em prática. Que é uma lei até avançada. E podemos dizer assim, estas crianças estão em risco. Estão em risco porque estão a perder, se calhar, momentos importantíssimos da vida dos pais. E, estando as crianças em risco, a lei prevê um processo de promoção e proteção, com intervenção imediata do Ministério Público, etc., que imediatamente poderá pôr termo a esta situação de afastamento ilícito das crianças do pai. Bom, eu digo-lhe, se fosse ao contrário, se fosse um pai a fazer isto, em 10 dias, em 5 dias, as autoridades respondiam.
É esta a prática, é isto que acontece. Infelizmente é assim que as coisas pensam. Nós, como sociedade, pensamos de uma determinada maneira, olhamos muito para uma posição da mulher como um papel maternal, um papel secundarizado de ficar em casa a tratar das crianças, e toda a gente pensa um bocado sobre isso. Ai, Jesus, meu Deus, que aquela mãe foi privada dos filhos durante 5 dias, ou durante 3 dias, ou durante 2 dias. E toda a gente age e faz alguma coisa. No caso de ser um homem, toda a gente acha, bom, isso vai-se resolver, não há problema nenhum, os processos chegam aos seus trâmites legais e daqui por 6 meses há um tribunal qualquer proferirá uma sentença a dizer não, as meninas precisam de estar com o pai e vão lá visitá-lo de sábado para domingo ou coisa no género. Eu não sei se quer lhe pedir para concluir, doutor. Pois, a conclusão sempre seria esta. Infelizmente, quando eu há bocadinho dizia em regra às mães, porque toda a gente acaba por um pouco estar de acordo que as pessoas que se possa fazer isso. E ninguém, nós como sociedade, também temos que nos voltar um pouco contra isso. Absolutamente, senão isto vai continuar a acontecer e não pode de modo algum. David, eu para fechar esta nossa conversa, eu não sei se quer deixar uma mensagem para as suas filhas. Sim. Gostaria que elas voltassem e que pensassem no pai e no que eu ainda posso dar para elas, porque apesar de estar nesta condição, posso estar presente sempre quando elas estão em casa, posso ajudá-las nos estudos, posso orientá-las nas brincadeiras, posso brincar, posso fazer mil e uma coisa com elas e gostaria de estar com elas o máximo. Pode ser pai, David. Pode ser pai. Nem Sim, é preciso justificar. Pode ser pai. O regresso é simplesmente para que possa ser pai e elas possam ter esse pai. Eu acho que nem é preciso dizer as coisas que realmente pode fazer com elas. É elas continuarem a poder ter pai, que têm, infelizmente. E neste momento sinto-me muito preocupado porque elas foram tiradas de um contexto familiar onde eram muito estimadas pelos avós, pelo pai, também pela mãe. E tinham um ambiente feliz em casa e não admito que ninguém conteste isso porque eram crianças super saudáveis, super alegres, que de repente foram, eu penso que aliciadas moralmente ou moralmente coagidas a ter uma atitude diferente em relação ao pai e aos avós. O que não está correto é extremamente injusto e eu queria fazer aqui um apelo que elas voltassem o mais rápido possível. Olha, David, eu só posso desejar que este apelo surta os efeitos que deseja. Até já falo só pelo bem delas e porque efetivamente temos que pensar no supremo interesse da criança e neste caso das suas filhas, que efetivamente isso aconteça. Porque se isso não acontecer, eu tenho a certeza que um dia mais tarde, quando elas pedirem justificação de porque é que foram privadas, vai ser francamente mais duro de justificar, se é que algum dia se conseguirá justificar porque é que não tiveram acesso ao pai. Desejo-lhe, antes de mais, saúde, dentro da condição, saúde, obviamente, muita força e peço-lhe que me dê notícias. Se isto se concretizar rapidamente, dê-me notícias. Eu vou querer saber quando é que retoma o contacto com as suas filhas. Muito obrigado. Um aplauso para este pai. Obrigada, Dr. Jaime.